Bom dia. Viu que eu aprendi, André? Que a paz de Cristo esteja em nossos corações. Estamos aqui, né? Janeiro, um sol, né, para cada um. Como hoje nós estamos em uma quantidade menor, deve ter uns 2 para cada um, né? Um pouquinho mais. Mas graças a Deus que temos a oportunidade de novamente estarmos na casa de Deus. Alguns dos nossos irmãos estão viajando e é motivo de nossas orações também. Hoje, para o tema, eu pensei sobre o cristão e a cidadania, né? Então o ano se inicia e iniciam as nossas responsabilidades como cidadão, e algumas vezes isso nos gera algumas dificuldades, e aí nós vamos perceber ao longo do estudo que essas questões dessa conciliação que nós precisamos fazer entre ser cristão e a nossa cidadania nos geram muitas vezes alguns conflitos, e conflitos como esses que nós vamos precisar lidar para o resto das nossas vidas aqui, né? E é interessante a gente perceber que para muitas coisas nós temos umas respostas bem categóricas, mas em algumas outras questões em que individualmente cada um de nós vai precisar avaliar e responder por si só e tomar as suas próprias decisões, tá bom? Para refletir sobre esse tema, eu escolhi o texto de Romanos capítulo 13. Então vou ler aqui esse trecho da palavra do Senhor. E como é um texto mais extenso, nessas situações eu prefiro não colocar na folhinha que os irmãos recebem, para não, senão os irmãos vão ficar com 2, 3 páginas, aí vai atrapalhar um pouquinho, tá bom? Mas para você que tem a sua Bíblia no celular, trouxe ela aí, então esse é o texto que nós vamos ler para falarmos sobre esse assunto. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu estou usando a versão a Nova Almeida atualizada, mas fique à vontade para usar a que o irmão tem disponível aí. Diz assim a palavra do Senhor: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se impõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão para si mesmo condenação, porque os magistrados não são por temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Vou ler de novo esse versículo, tá bom? Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela. Pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você faz o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois o ministro de Deus vingador, pois é ministro de Deus vingador para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Paguem a todos os que lhe é devido, quer tributo, tributo, quer imposto, imposto, quer respeito, respeito, quer honra, honra. Não fique devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois esses mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, tudo se resume nessa palavra: ame ao seu próximo como a si mesmo.
e o amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. E digo isso a vocês, que conheçam o tempo, já é a hora de despertarem do sono, porque a vossa salvação está agora mais perto do que no princípio, do que quando no princípio cremos. Vá a alta noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revestimo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, nem em imoralidades e libertinagem, nem em discordâncias e ciúmes. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. Não façam nada que venham satisfazer os desejos da carne. Então aqui o capítulo 13 de Romanos. Vamos orar novamente? Santo Deus, nós estamos aqui diante da Tua Palavra. E a Tua Palavra, ela, como sempre, ela nos desafia a vivermos de maneira melhor. E o desafio dessa manhã é vivermos como cidadãos que tenham condição de fazer a Tua vontade e também ser exemplo para essa sociedade. Então pedimos que o Senhor nos ilumine e nos dê entendimento da Tua Palavra e da Sua vontade. É a oração que fazemos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, então, como eu disse, o nosso desafio não é fácil. Porque nós vivemos em uma realidade de um mundo que não é honesto. Um mundo que é difícil, que é complicado. E não são todas as coisas que acontecem que nós concordamos. Aliás, o que nós vemos nessa sociedade, na maioria das vezes nós não concordamos. E quando nós pensamos em autoridades, já vem logo a questão da política. E a humanidade, dentro da sua política, ela carrega vários aspectos e várias questões religiosas. Então, querendo ou não, acaba nos envolvendo também, de certa forma. E aí o que nós precisamos entender nesse ponto? Que a política em si, ela tem a sua própria ética. E é uma ética que é diferente da nossa ética como cristão. E aí muitas vezes está a nossa dificuldade em conciliar essas coisas, né? E alguns vão discordar, vão entender, não, que não é diferente, que a ética é ética e é tudo igual. Mas o seu fim, o seu objetivo da religião é um e o objetivo da política é outro. É nesse sentido que são diferentes. Então quando nós pensamos em religião, por exemplo, nós temos uma ética que no final das contas ela tem como objetivo uma vida eterna, de morarmos com o nosso Senhor em uma outra realidade, no mundo que não termina aqui. Já a cosmovisão, a ética política, não. Ela é uma ética que ela procura exclusivamente uma vida justa, ou pelo menos deveria procurar, para todos, dentro de uma esfera desse mundo aqui que nós vivemos. Apenas isso. Então, com esse pequeno detalhe, que não é tão pequeno, faz toda a diferença no modo de viver, na conduta, e é o que difere a ética cristã da ética política. Por isso, inclusive, nós encontramos expressões como religião e política não se misturam. É uma expressão comum, mas que de fato ela reflete essa diferença que há entre os objetivos da religião e o objetivo da política. E aí a gente não precisa apenas ficar aqui no cristianismo. Quando eu estou falando da religião, estou falando do processo religioso como um todo. Tá bom? Claro que nós vamos abordar aqui, como nós lemos num texto bíblico, a visão do cristianismo, porque é o que para nós importa. Mas nós poderíamos aplicar isso para todas as religiões. A CBB, Convenção Batista Brasileira, no seu Código de Ética e a Ordem dos Pastores Batistas, também falam para nós sobre a necessidade de separação entre igreja e Estado. Infelizmente,
E muitas vezes não é isso que nós vemos acontecer na atualidade. E cada vez que chega um ano de eleição é um sufoco para a igreja, né? Para a igreja bíblica, para a igreja que de fato quer cumprir com esses princípios éticos. Porque nós vemos como há um envolvimento grande das igrejas, de algumas igrejas com essas questões. E agora, infelizmente, nós percebemos que essas questões estão extrapolando ainda mais. Porque os movimentos vão acontecendo mesmo em período que não é eleitoral. Então eu lembro que quando eu era mais jovem, nós não tínhamos essa dificuldade, uma dificuldade que fosse relevância com a política dentro da igreja. Nas últimas eleições isso vem aumentando e agora infelizmente nós somos obrigados a escutar estudos, sermão, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então hoje infelizmente totalmente, de maneira toda aleatória, nós escutamos pessoas de púlpito falando que tem que votar em um determinado candidato, porque aquele determinado candidato ele é defensor da família, ele é defensor dos princípios cristãos e etc, etc. E aí nós vemos um outro que no seu sermão ele diz, porque Jesus é o Emanuel que veio para todos, para todas, para todos. Então, gente, na realidade isso, de um lado ao outro, não é teologia. Isso é política que nós estamos ouvindo de público. Não tem nada de Deus, não tem nada de teologia. Tanto de um lado quanto de outro, isto é 100% política. Então o envolvimento com essas questões políticas é tão grande que nós estamos vivendo dias assim. Nós estamos vivendo dias assim. A gente tem que prestar atenção para você conseguir separar o que é uma mensagem que tem um objetivo cristão e o que é uma mensagem que tem um objetivo político. E aí quando nós lemos um texto, igual esse que Paulo escreve aos Romanos, falando sobre o respeito que nós temos que ter à autoridade, então é importante na introdução a gente já falar alguma coisa nesse sentido, para dizer que não é esse o objetivo, que não é disso que Paulo está falando. Que eu tenho que idolatrar e nem que eu tenho coagir que os meus irmãos votem em candidato A ou candidato B, porque é esse candidato que tem que ser respeitado. Até porque o que nós vimos na época do apóstolo Paulo era um império romano. Então não dá para dizer que aquele regime era um regime bom. Não tinha democracia, não tinha nada disso. É uma realidade totalmente diferente. E isso para nós causa muitas dificuldades. Porque imagine dentro daquela realidade que que eles se encontravam, né? Da opressão pelo império, etc. E escutar uma palavra como a palavra de Paulo. E nós vamos ver também a fala do Senhor Jesus Cristo, que caminha para essa mesma linha. Não é fácil. Mas aí nós vamos avançar para entender que nós temos também uma outra cidadania. E por essa cidadania, muitas vezes nós nos submetemos às coisas e a palavra de Deus nos orienta a submetermos às coisas que muitas vezes nós não concordamos. Eu digo não em questão de praticar, obviamente que não é essa a orientação, mas a questão de ter o nosso respeito às autoridades. Então nós vamos pensar aqui hoje, irmãos, sobre essa questão do respeito às autoridades, a demonstração do amor ao próximo e a esperança celestial, ou a esperança escatológica sobre uma cidadania eterna, a cidadania que nós temos também, que é celestial, de estarmos com o Senhor. Então nós vemos aqui sobre a relação do cristão e a autoridade. É claro, eu não preciso ficar explicando isso muito para os irmãos, mas nós vemos aí ampla divulgação nas mídias sociais sobre a relação que nós temos com os nossos políticos. Aqui já falamos de Brasil. Então assim, nós vemos todos envolvidos com corrupção. Geralmente essas corrupções estão relacionadas a esquemas para ganhar em outras eleições.
para manterem os seus aliados, e aí, claro, para manter o império, para terem mais dinheiro e tudo aquilo que a gente já conhece. Então há tudo uma confusão muito grande. Como eu comentei, não era diferente no Império Romano, existia corrupção, a população que deveria ser servida não era bem tratada, enfim. Então a realidade que nós temos é a mesma, claro que dentro das suas proporções e dentro da sua realidade. A política que se faz hoje não é igual, mas o desafio que nós temos é o mesmo, porque quando nós pegamos esse texto aqui, vamos falar, tudo bem, e agora? O que eu faço com esse texto hoje em dia? Né? Com o cenário político que nós temos. Porque o escritor bíblico, falando sobre esse governo civil, ele afirma sobre a responsabilidade que nós temos em nos sujeitar ao Estado. Inclusive, há 3 afirmações nesse sentido. O texto. Então, que diz que não há autoridade que não venha de Deus. Então, irmãos, os tipos de governo que existem hoje, seja ele monarquia, presidencialismo, enfim, etc., todas as opções que podemos ter, Deus conhece e contempla todas essas coisas. Não é novidade para Deus. Deus sabe de tudo isso que está acontecendo. E nós vemos isso na história do Evangelho, na história da palavra de Deus, que por muito tempo o povo já clamava por um rei. Clamava por um rei. E aí o povo recebeu um rei que nós vemos que não foi lá essas bênçãos. Mas todo esse processo, ele faz parte de uma coisa que nós chamamos de vontade permissiva de Deus. E o que é isso na prática, pastor? Quer dizer que Deus permite que aconteçam coisas que não são da sua perfeita vontade, que Ele sabe que não é o melhor para nós. E a política, muitas vezes, irmãos, que nós devemos respeitar, está englobada dentro dessa realidade. Está aí dentro da realidade. Então aqui B diz que as autoridades que existem foram por eles estabelecidas. Então, mais uma vez, deixando bem claro que Deus não está alheio a essas coisas. Tá bom? Agora, o que isso significa? Isso não significa que eu preciso me envolver, mergulhar de cabeça nessas questões políticas, ser um militante de que lado for. Por que para nós isso não convém? Você tem a sua liberdade para fazer, né? Primeiro eu queria dizer isso. Você tem a liberdade, se você quiser militar para um lado e para o outro, você tem o seu direito de fazer isso. Mas, na minha opinião, por que eu acredito que como cristão você não deve se envolver nessas questões? Por um simples fator. Hoje, as pessoas são muito vingativas. Então, se você apoia um determinado candidato, qual a possibilidade de, se ele ganhar, de descobrir coisas ruins dele? De ele tomar decisões totalmente equivocadas? É certeza que isso vai acontecer. Não estou nem dizendo de possibilidade. É certeza que vai acontecer. E aí você, de certa forma, se contaminou com essa questão. Porque você ergueu uma bandeira e confiou, não no Todo-Poderoso, confiou em um homem. Como cidadão, eu tenho, de fato, a responsabilidade de chegar no dia lá e dar meu voto. Nós não temos como fugir. Porque existe um tal de título de eleitor, e aí se você não votar, você não consegue fazer um concurso público, você não consegue... Tem um monte de coisa. Então assim, a lei determina que eu tenho que exercer um direito que não é um direito, é um dever, é uma obrigação. Então eu preciso ir lá e fazer isso daqui. Agora, isso não significa que eu precise depositar a minha esperança nessas coisas. Porque eu estou me expondo de uma forma que de repente eu vou prejudicar o nome do Evangelho depois. Por mais que seja um pastor de igreja, alguém que aparentemente esteja acima de qualquer suspeita, ou seja, uma pessoa e que eu enxergue que tem uma boa intenção. Porque de boa intenção, o ditado diz que o inferno está cheio, né? Vai ficar cheio. Nós sabemos disso. Então, irmãos,
é esses cuidados e esses dilemas que nós vamos precisar equilibrar quando nós pensamos na cidadania. Porque por um lado nós falamos, poxa, então se Deus está ciente de todas essas dificuldades com a política, por que ainda eu tenho que me submeter e de certa forma respeitar as autoridades que existem? Então isso quer dizer que Deus aprova tudo que os governantes fazem? Claro que não. Se eu não aprovo, imagine Deus santo, santo, santo. Muito menos Ele. E é isso que nós vemos na história do povo. Deus permitindo que alguns governos existissem. E muitas vezes o povo foi dominado por outros governos, que não fazia parte da linhagem de Israel. Foi escravizado. E Deus permitiu essas coisas até por questão de juízo. E o que nós podemos entender então? Que Deus está no controle de todas as coisas. Eu não posso dizer, obviamente, que se entrar um governo e cada vez a nossa situação aqui ficar pior, significa necessariamente que tenha sido um juízo de Deus. Mas eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. E nós temos as nossas obrigações e os nossos deveres. E é dentro dessas coisas que nós precisamos focar a nossa mente. Porque é isso que o texto nos ajuda e nos ensina. Precisamos o quê? Respeitar. Respeitar quer dizer que eu concordo com tudo que a autoridade, que o líder faz? Não. Quer dizer que eu tenho que defender quando alguém criticar? Não. Não é nada disso. Quer dizer que eu tenho que respeitar como autoridade. Entendendo que acima dele, ou dela, enfim, ou daquela liderança, ou daquele governo, seja lá que tipo de hierarquia for no caso, existe um Deus que permitiu que tivesse ali e que controla todas as coisas, e que todas as coisas que acontecem, mesmo que aparentemente sejam muito ruins, Ele conduz para que seus propósitos sejam cumpridos. Ou seja, então tem muita coisa que nós não entendemos, que para nós, quando nós olhamos isso daqui, esses ensinamentos, parecem um pouco confusos, mas nós precisamos crer que primeiramente, nós precisamos entender que há um Deus, e que esse Deus que cuida de nós, tem controlado, e não está alheio a todas essas coisas. E aí, continuando, eu coloquei um tópico dizendo aqui assim, as orações e os impostos, né? Geralmente nós negamos essas coisas quando nós estamos revoltados com o governo, não é isso que acontece? Com a nossa liderança, seja ela de que tipo for, tá bom? Como a ideia aqui é de cidadania, eu estou colocando muito uma esfera governamental, mas podemos aplicar isso para o geral, tá bom? Para as nossas vidas. Ele não se limita a isso. Então, assim, o nosso respeito das autoridades, ele precisa existir por conta, primeiramente, do nosso testemunho cristão. O cristão não pode ser bardeneiro. Em 1 Timóteo, capítulo 2, de 1 a 2, diz assim, ó, antes de tudo, recomendo que se faça súplicas e orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridades, para que tenhamos uma vida tranquila, pacífica, com toda piedade e dignidade. Então aqui, o escritor bíblico ele está dizendo que nós precisamos fazer orações por todos, inclusive pelos reis, né, que aí nós entendemos que são os governantes, e por toda a autoridade. Para quê? Acima de tudo, tenhamos uma vida tranquila e tenhamos uma vida pacífica. Porque nós sabemos, se a liderança, por exemplo, do nosso país não estiver bem, nós corremos o risco até de se envolver em guerras. E isso não é brincadeira, irmãos. Não é ficar pensando em partidarismo, em direita e esquerda, se eu gosto ou se eu não gosto. É a nossa responsabilidade como cristão. Devemos orar por todos
inclusive por esse. E o que geralmente nós fazemos? A maioria das pessoas fazem: vou orar nada para esse aqui, nem foi o candidato que eu votei, né? Quero mais que tudo se exploda, quero mais que vá de mal a pior. E você esqueceu que você está inserido dentro dessa realidade. Então você não pode pensar apenas no seu orgulho ferido de não concordar com aquele governo e por isso você está torcendo contra. Você está torcendo contra você mesmo, né? E às vezes falta em nós essa maturidade de a gente pegar esses textos e falar: poxa, de fato eu não concordo com isso. Eu sei que merecíamos, né, como nação, algo melhor, enfim, uma nação sem corrupção, e que as coisas fossem bem, e que aqueles que têm necessidade fossem assistidos. Poxa, mas nós não vemos mudança, nós só vemos mudança de direita e esquerda, mas que na prática não muda nada. Então também não quero saber mais nada. Então quero que, né, eles que fiquem com esse problema para lá. Não, nós vamos sofrer reflexo diretamente dessas dificuldades. E às vezes nós não vamos poder fazer muita coisa além de orar para que o Senhor tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da nossa nação, tenha misericórdia do nosso planeta. E aqui a gente pode colocar numa esfera mundial, porque a coisa não pode dar errada exatamente aqui. Dependendo do lugar do mundo que ela tiver errada, isso pode terminar numa terceira guerra mundial. E aí? Não foi nem seu voto direto. Teoricamente nós não teríamos nada a ver com isso. Mas olha a proporção que isso tomou. Então a oração pelas autoridades, irmãos, é importantíssima. Nós temos essa consciência de pedir que Deus tenha misericórdia, dê iluminação e sabedoria para as pessoas que conduzem. Geralmente nós lembramos da igreja. Vamos orar pelo nosso pastor, né, para que, né? E tudo isso é muito bom e agradeço. Precisamos mesmo de orações pela igreja, pelos líderes da igreja. Só que é aquela realidade. Hoje, domingo, nós retornaremos aqui. Quando for segunda-feira, você vai para um trabalho. Só que precisa ter o trabalho. E se Deus não tiver misericórdia daqueles que lideram as nações, quem te garante que segunda-feira você vai ter um trabalho? Então, são muitas coisas em que a nossa intervenção não pode ser muito maior do que simplesmente pedir a Deus que dê graça, dê sabedoria e que tenha misericórdia. E às vezes nós ficamos irritados com as situações, ficamos revoltados, e aí nós deixamos de fazer esse dever cristão, que é a da oração. E agora em janeiro, o que acontece em janeiro? Tem IPVA, IPTU, IPTI, IPT não sei o que, ITBI para quem está comprando imóvel. Aí depois tem licenciamento do veículo. E aí, então, a gente já começa o ano já com dificuldades, por conta de todas essas coisas. Então a nossa tendência é ficar revoltado, não orar. E aí nós vemos o que Jesus diz em Mateus 22, 21. Ele diz: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Mas é importante a gente pensarmos um pouquinho nesse contexto, o que estava acontecendo nessa passagem. Quando os fariseus, eles tentavam pegar Jesus em alguma falha ou algo que fizesse com que ele fosse condenado pelos romanos. E o que acontece? Existia uma revolta muito grande dos súditos do governo com relação aos impostos, que eram muito altos e eram muito oprimidos. Então o que acontecia? Se você perguntasse para qualquer um se era justo, claro que eles iam dizer que não. Tinham lá 70% de despesa com o governo, que pegava aqueles recursos e dividia para o reino, para ampliar o império deles, e não tinham benefício nenhum, porque
Eles não tinham essa responsabilidade. É diferente do nosso governo. Quem ia ficar satisfeito com isso? Eu não vi absolutamente nada. Ninguém. Então assim, quando aqueles homens, eles chegavam diante do povo e falavam: você acha justo os impostos que você pagam para Roma? Todo o povo foi dizer que não. Só que se a pessoa se manifestasse, ela era presa. Então o que eles tentaram fazer, os fariseus? É importante a gente entender esse contexto, tá? Porque a gente pega o versículo aqui e joga ele de qualquer maneira, sem aplicar, e as pessoas podem entender da maneira que quiser. Então, se alguém fizer um corte aqui, pode entender que eu estou pedindo dinheiro para a igreja. E não é disso que nós estamos falando. Então é importante explicar todas essas coisas. O que os fariseus fizeram? Muito espertos, eles fizeram assim: agora vamos pegar Jesus. Nós vamos perguntar para ele isso, na frente do povo e na frente dos romanos. Se ele disser que não é injusto, o povo vai ficar revoltado com ele e não vai mais ouvi-lo. Agora, se ele disser, de fato, esses impostos aí são absurdos, aí os romanos vão ficar revoltados e vão prender. Não tem escapatória. E aí Jesus, claro, de maneira brilhante, ele responde: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, de certa forma, ele se esquiva de uma armadilha, de uma cilada que existia. E para nós, a responsabilidade é exatamente essa. Nós somos cristãos, mas também somos cidadãos. Cidadãos, e temos uma responsabilidade com o governo aí fora. E precisamos levar em consideração todas essas coisas. Precisamos levar em consideração o que é de César e também o que é de Deus. Que é exatamente isso que Jesus respondeu. Ele sabia que os impostos eram altos demais? Sabia. Ele concordava? Sim, concordava. Mas, nesse momento, ele não caiu nessa armadilha. Porque se ele se posicionasse, e da maneira que ele se posicionasse, ele teria o seu ministério comprometido. E muitas vezes é o que acontece com as igrejas. Não, porque a gente tem que se posicionar, que não sei o quê. Aí passa vergonha depois. Porque perde a credibilidade. Entendeu, meu irmão? Como essa situação é uma situação delicada. E a nossa orientação aqui é sempre de prudência. Sempre sermos prudentes nesses pontos. Porque é isso. O mundo está lá fora só esperando eu fazer alguma manifestação política para me chamar de idólatra. Para responder que nós idolatramos um candidato, um partido, uma ideologia. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar os nossos princípios e tirar eles totalmente dessa conotação política, para mostrar a realidade do Evangelho. Porque a partir do momento que a gente não conseguir separar o que é de César, o que é de Deus, aí a gente entra nesse... batem todo mundo junto e fala, é tudo igual, vendo? E nós sabemos que não é. Então assim, as nossas palavras, o nosso posicionamento em redes sociais é muito importante. Esses dias, eu coloquei no status do WhatsApp um pôster falando sobre a cotação do dólar, acho que estava 6,17. Mas eu não dei grandes explicações. Aí eu coloquei um meme que tinha, que dizia assim, que era uma música do Leandro Leonardo: não tenho nada para dizer, só o silêncio vai falar por mim. E aí o pessoal estava entendendo que eu estava criticando o governo. E aí eu comecei a receber um monte de mensagens. É isso mesmo, faz o L, faz não sei o quê. Aí eu falei, bom, eu vou apagar apaguei, eu não tenho nada a ver. É que eu tenho investimentos no exterior e no Brasil. Então, dependendo do valor do dólar, é que eu vou decidir onde eu vou alocar o meu recurso. Então é por isso que eu acompanho. Não é para ficar criticando o governo, não é para isso. Entendeu? Mas tem gente que vai ficar o dia inteiro olhando isso para ficar criticando ou defendendo o governo. Não é esse o objetivo. Como eu vi que tinha ido para o outro lado, eu fui e tirei o post.
Deu umas 3 horas, já tinha recebido um monte. Se eu mando um versículo bíblico, ninguém falou nada, ninguém dá nem uma curtida. Mas na hora que eu coloquei isso, aí foi a confusão. Então, gente, às vezes nós olhamos aquilo, não era a intenção, mas de repente você pode ser mal interpretado e você pode envergonhar o evangelho por conta dessas coisas. Aí eu olhei e falei, bom, está na hora de tirar isso daqui. Tirei, acabou a confusão. Então, se alguém viu, se entendeu de outra maneira, cabe aqui uma explicação. A explicação que eu tenho para dar é isso. Nós não podemos cair nessas ciladas. Temos que ser prudentes como o nosso Senhor Jesus Cristo foi. E aí o que acontece? Chega agora esse começo de janeiro, e aí nós somos obrigados a nos deparar com o versículo 7 que nós lemos, que diz assim, portanto, dai a cada um que deveis, quer tributo, tributo, quer imposto, imposto, quer temor, temor, quer honra, honra. É duro por quê? Porque nós sabemos também que nós temos muitos impostos, e não é culpa desse governo atual, nem do anterior e nem do outro, isso já vem de longa data, e que nós não vemos, digamos, o retorno sobre isso. Então, como eu disse para os irmãos, nós temos as responsabilidades das coisas que nós temos que fazer, de acordo com aquilo que o Senhor entregou para nós, e pela questão do testemunho que temos, não podemos negar em fazermos essa realidade. Então, irmãos, se chega o mês de janeiro, e eu vou andar com o meu carro, e eu não paguei o IPVA, eu vou ser parado pela polícia, vou ser chamado de fora da lei. Então veja as consequências disso para alguém que se diz cristão. Mas eu não tinha condição de pagar agora, mas eu ia pagar. Então, não use o carro. Se nós formos pegar ao pé da letra, não use o carro. Mas eu queria assistir um filme e não está passando na TV aberta. Então eu fiz o Gatonete, então não assisto o filme. Essas questões éticas que nós temos que olhar e tomar uma decisão em prol do Evangelho. E mostrar, eu sou cristão e cidadão. Uma coisa não anula a outra. Não adianta eu testemunhar na igreja, nos cultos, mandar as minhas orações, fazer a minha leitura bíblica, as minhas devocionais, participar da escola bíblica dominical, vir terça-feira no projeto do futebol, fazer tudo aquilo que nós fazemos e fazemos com prazer o Senhor. Mas de repente eu fazer um gato na água, na luz, no telefone. Então são dessas coisas simples, que essas coisas nós sabemos que nós não devemos fazer. Aqui não preciso nem ficar explicando muito. Essas coisas não devemos fazer. Agora existem outras coisas que nós fazemos que caímos em algumas questões éticas que a resposta não pode ser simplesmente sim ou não, né? Tem o limite de velocidade, e eu devo passar num semáforo vermelho? E aí? Não, né? Está vermelho, a regra diz que não, eu não posso. Mas se você está de madrugada, vou colocar uma coisa, vou dificultar aqui um pouquinho para os irmãos. Está de madrugada, num lugar perigoso, é só para pedestre ali. Tá lá, só aquela faixinha lá, para a pessoa atravessar, 3 horas da manhã, está vermelho, não tem radar, um lugar super perigoso. E aí, você passa ou não passa? Então, existem algumas coisas e algumas questões éticas que nós vamos precisar responder na hora com a nossa atitude. Não dá tempo de eu abrir a Bíblia e orar e ler aqui o que o Paulo diz. Será que Paulo responde isso aqui para mim? Então, por isso que eu digo que não é tão fácil como parece. Não é tudo sim, tudo não. Existem algumas coisas que cabem em conflitos éticos para nós. Porque isso vai nos prejudicar. Nós estamos em um país livre. Mas existem países que não são livres. E aí, como é que fica a cidadania? É diferente. Existe um princípio maior de Deus
que diz que nós devemos anunciar o Evangelho. No livro de Mateus ele fala: ensinai-vos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então existe um princípio maior. A nossa sobrevivência também é um princípio maior. Então se eu estiver numa situação de risco e o semáforo estiver em vermelho, por que eu vou esperar? Então, algumas decisões nós vamos precisar tomar. E quando nós tomamos essas decisões, muitas vezes nós estaremos dentro de um conflito ético. E aí não estou dizendo aqui para julgar ninguém, não é isso. Mas parece que nós vamos sair daqui com todas as respostas, só que não vamos. Nós vamos sair daqui e nós vamos continuar tendo situações difíceis que envolvem o cristianismo e a nossa cidadania, e que a gente vai precisar escolher. É assim com todo mundo. Nós devemos o quê? Ter ciência de que algumas coisas claramente não podem ser praticadas, porque precisamos dar o exemplo. Então nós encontramos igrejas que alugam tempo, alugam um espaço, não pagam o aluguel, dando exemplo, não resolve a sua situação com a sociedade, passando vergonha. Cadê a cidadania? Cadê a nossa responsabilidade para com os outros? Então, todos esses cuidados nós temos que ter individualmente pensando, e também pensamos como igreja. Ah não, mas se nós não fizermos isso, se nós economizarmos dinheiro com isso aqui e fizermos uma gambiarra aqui na igreja, estou dando um exemplo, tá bom, irmão? Não estou dizendo que tem gambiarra na igreja, não tem não, tá? Estou dando um exemplo. Aí pelo menos vai sobrar mais dinheiro para a gente evangelizar. A gente arruma desculpa ainda para a gente evangelizar. Não. Se é para fazer a coisa certa, faça a coisa certa. É aqui que nós temos que pegar a nossa vida e colocar aqui dentro do padrão do cristianismo. Aí nessas coisas não tem dilema. A resposta está clara. Eu vou comprar um produto pirata? A Irene veio aqui para falar do filme e deixou bem claro: olha, não é um filme pirata, nós vamos assistir o filme aqui. Talvez eu não tinha pensado nisso, então nos avisos eu não foquei nessa questão, mas porque está fora de cogitação. Mas às vezes nós nos deixamos levar por essas coisas porque nós admitimos que o custo do original é muito caro. E é mesmo. Pagar R$1.500 um tênis não é muito dinheiro? É muito dinheiro. Mas por causa disso eu preciso necessariamente procurar uma falsificação? Algo que eu sei que é uma falsificação? Não. Eu posso comprar o tênis igual o meu mesmo. Não, esse aqui é original, é Adidas, mas não é caro. E aí são escolhas que nós precisamos fazer. E essas, necessariamente, nós não temos o que pensar. Nós temos que fazer o que é correto. Não cabe dilema. Irmãos, eu não sei se é a realidade de alguém aqui, mas eu vou contar, porque nós já moramos em invasão. A cara da Sônia lá. É invasão. Não é? Então, nós moramos em invasão. Então assim, quando nós chegamos, a gente não tinha muito noção da realidade. A gente não imaginava que era um negócio assim bagunçado. E a gente saiu do local, que nós pagávamos aluguel. A gente fomos morar numa invasão. E aí chegou lá e falou: tá, mas cadê a conta de água? Cadê a conta de luz? Não tem. Beleza, né? Vamos aqui, vamos ajudar. Então como é que faz? Quem pode ir lá? Conversando com o pessoal. Não, se vocês quiserem eu vou lá na empresa para a gente conversar e tentar regularizar a questão, né? Para a gente aos poucos ir regularizando as coisas. Eu ia morar embaixo da ponte? Não ia morar embaixo da ponte. Só que eu
optei por uma habitação que não estava as coisas corretas. O que eu fiz? Bom, então vamos... Existe a possibilidade de regularizar? Existe, então vamos correr atrás. Só que as outras pessoas não estavam interessadas. É o contrário. Se você fizer isso aí, você vai pagar sozinho. Você vai pagar de todo mundo, porque eu não quero, não vou resolver a minha. No final, a conta de todo mundo vai ficar em você. Então, você fica numa situação complicada. E às vezes, o que você precisou fazer? Precisou sair, né? Teve uma hora que você precisou sair. Falei, agora a gente precisa andar correto, né? Um tempo precisei, aquilo não estava certo. Tenho como regularizar? Tem, então vamos correr atrás e vamos resolver. Se é uma coisa individual, só minha, ótimo. Eu tomo as decisões que eu quero. De repente vai ter multa, vai ter um monte de coisa lá para resolver. Mas eu estou procurando resolver, eu estou fazendo a minha parte. O Senhor conhece o nosso coração. E aí eu vou resolver. Se não, bom, não dá mais. Vai ter as outras pessoas aqui, vão se sentir prejudicadas. Não tem o mesmo padrão ético do que eu. Então não adianta eu ficar insistindo. Entendeu? Tá? Dentro da minha realidade eu tinha condição de arcar com aquilo. As outras pessoas não estavam preparadas e não queriam se preparar para aquilo. Queria viver na ilegalidade. Então assim, há situações que nós encontramos no nosso dia a dia, que não são raras, em que isso acontece. Eu vou dar uma sugestão para os irmãos. Já são 10 horas, né? Nós estamos numa quantidade menor. O que você acha? Bia, a gente continua aqui, depois do café a gente termina? Pode ser? Porque aí os irmãos depois têm a oportunidade de comentar também, ficar à vontade nesse sentido, né? Eu sei que os irmãos gostam de comentar, e eu sei que esse assunto aqui, o pessoal está... Então, eu vou dar uma avançadinha aqui, mas aí os irmãos depois podem ficar à vontade aí para fazer comentários, enfim. O que acontece? Quando eu estou dizendo aqui para os irmãos que não são só nas questões políticas, são em outras relações, eu gostaria de destacar mais duas relações. A relação do nosso trabalho e do estudo. No trabalho também, irmãos, muitas vezes nós vamos nos deparar com chefes, com lideranças que não são honestas. E que não fazem as coisas como deveriam ser. Eu preciso respeitá-los? Preciso respeitá-los. Se tiver alguma providência que eu possa tomar para que aquilo melhore, é o meu dever, porque na realidade eu fui contratado por uma empresa para fazer as coisas de acordo, para que a empresa também se desenvolva. Eu preciso ser bênção ali. E aí dentro dessa realidade, claro, se eu puder fazer algo que possa ajudar, se eu sei que o meu superior, por exemplo, ele está prejudicando a empresa, por corrupção, por roubo, por qualquer outra questão, e eu tenho condição de ajudar nisso, sim. Não é questão de ficar criticando, é questão de respeitar, mas questão de colocar a nossa cidadania também, mas a nossa responsabilidade com a empresa que conta com o nosso trabalho. E existe inclusive profissionais de compliance e que a sua função está relacionada a exatamente isso. E nós nos deparamos com situações e que nós não encontramos, como que eu posso dizer, uma justiça. Pessoas que são responsáveis na sua função. E aí continua o nosso dever de orar por essas pessoas. E é fácil orar por essas pessoas? Não, porque assim, quando eu não faço o meu trabalho direito, eu acabo prejudicando os outros, as pessoas que trabalham comigo. Então assim, nós trabalhamos, nós sabemos disso. Essas coisas acontecem. Quer ver um outro exemplo importante? Escola. Então assim, hoje nós vivemos com uma geração de uma falta de respeito com os professores, com os diretores da escola. Olha, eles andam com dificuldade. Antigamente, se eu chegasse em casa e falasse que eu fui chamado a atenção na escola, eu acho que muitos dos irmãos vão lembrar dessa realidade. Agora, eu não sei se o Lucas, se o Isaac, né, se os meninos têm essa mesma realidade. Talvez vocês tenham
pela educação que vocês receberam. Mas nós sabemos que a maioria das pessoas é diferente. Que se o filho chegar em casa e falar que o professor o repreendeu, que o inspetor de escola o repreendeu, que a diretora falou, não faça isso, no outro dia o pai e a mãe vai lá bater na escola, vai reclamar porque o filho é bom, etc. E se não agredir, existem dois tipos: aquele que vão para agressão, para ameaça, ou então o outro que vai abrir com uma ação contra o Estado, contra o professor. Então hoje, a realidade que nós vivemos é essa. Então o professor, ele tem o seu trabalho limitado por conta dessa falta de respeito com a autoridade. Ele não é mais... Me fugiu a palavra. Oi? Sim, não era exatamente essa palavra, mas ele não é mais autoridade na escola, ele não é mais admirado. Antigamente o professor era admirado, poxa, professor, tá. E o seu pai, sua mãe falava, olha, tinha um professor que era assim, contavam a história dos professores. Existiam exageros? Sim, existiam exageros. Mas assim, desculpa, irmãos, pelo menos na minha geração, eram casos pontuais. Existe uma professora, quando eu era um menino, tinha uns 10, 11 anos, que ela já era bem idosa, já era de uma outra geração, que ela levantou e deu um tapa no menino, derrubou ele com a cadeira e com a carteira. Ele parecia que ele estava numa moto, assim, ó, caiu de lado. Porque ele respondeu, era mal. Deu uma confusão danada? Deu, mas assim, no meu período, a única coisa que eu presenciei de exagero é isso. Eu sei que tinha casos que... Mas é diferente. Hoje o professor não tem condição de dar aula. Hoje o professor não tem condição de dar aula. Então, dependendo do colégio que ele está, ele fica limitado a algumas coisas. Isso é o quê? Falta de respeito às autoridades. Tá, mas o que isso tem a ver com a gente, pastor, né? Tem a ver com a gente que é assim. Quando nós vamos nas escolas e falamos com os professores, na maioria das vezes que nós ouvimos é assim: meu Deus, quando o menino tem um nome bíblico, misericórdia. Esse é o pior da sala. Se falar que é filho de crente, então só Jesus na causa. E nós ouvimos relatos assim. Nós ouvimos. Ah, isso aqui tem nome de anjo, segura, hein? Esse menino aí, ó. O nome de anjo, meu filho. Ninguém... E é da mesma forma quando nós pensamos na nossa responsabilidade. Há algum tempo atrás, quando se ia comprar alguma coisa, fala, não, esse aqui é crente, é da igreja tal lá. Então tinha credibilidade. Hoje é o contrário, falou que é crente, não vende, hein? Porque quis comprar com o nome de cristão. As duas. Ou é um golpe, e de repente ele não é um cristão, ou de fato não tem mais a mesma credibilidade de antigamente. Então essas coisas e essas credibilidades, essa credibilidade que nós temos que ter, é uma preocupação que precisa ser nossa. Precisa ser nossa. Eu não preciso dizer que eu sou crente e que por isso você deve me vender. Não é isso. Não é isso. Mas a nossa vida precisa testemunhar e testificar dessas coisas. Entendeu? O meu filho não precisa necessariamente ser o mais inteligente da escola. Não precisa, porque alguns têm mais facilidade com matemática, outro com português, né? Nós estávamos falando sobre isso, sobre exatas, sobre humanas, né? Então depende do dom e do talento de cada um. Mas assim, o mínimo, né? Nós temos que nos preocupar. Agora, ter cristão que a mãe não pode ir na reunião do filho porque fica com vergonha, não dá, né? Entendeu? São alguns detalhes que para nós faz a diferença. Pensando então nisso e avançando aqui mais um pouquinho, para deixar os irmãos à vontade depois, sobre o cristão e a esperança escatológica. Então o texto aqui ele fala que precisamos despertar de um sono, porque a nossa salvação está cada vez mais próxima. Claro, conforme o tempo vai se aproximando, cada vez fica mais próximo o dia e que nós teremos uma realidade escatológica totalmente diferente. E aí ele fala para deixarmos tudo aquilo que
não devemos viver. Tudo que não é digno. Orgias, bebedices, imoralidades. E aí ele fala sobre essa nossa responsabilidade também como cidadão. Porque o texto nos versículos 12 e 13, ele diz que nós temos que viver como dias, pessoas do dia, e não da noite. É gostoso à noite você sair, né, tomar um sorvete. Não é isso que ele está falando. O que ele quer dizer, essa comparação, é que de dia, que as nossas obras, aquilo que nós fazemos, ele precisa ser transparente, claro. As coisas que eu faço, elas não devem ser coisas que eu tenho vergonha de fazer a público, preciso fazer escondido. Então a diferença é quando o autor coloca no texto que nós somos do dia, nós somos da noite, ou nós somos da luz ou das trevas, a diferença é essa a comparação. Que a claridade significa que eu estou fazendo as minhas coisas com transparência, que eu estou exercendo a minha cidadania com transparência, que eu estou pagando as minhas responsabilidades, que eu estou cumprindo com as responsabilidades com o meu próximo. Isso é representar o amor de Deus, o amor do próximo. Por isso que o texto também fala sobre essas coisas. Quando eu vou na escola, em que eu falo para o meu filho, ou se eu já tenho uma idade de ter uma consciência, que eu tenho que respeitar o professor, o diretor, aquele que está lá na escola, demonstra para mim o amor de Deus e o amor ao próximo. E essa responsabilidade nossa, como falamos de escatológica, de andarmos na luz. Ou seja, não há ninguém que possa apontar o dedo e dizer, ó, você agiu de má fé. Errar, nós vamos continuar errando. Não tem jeito. Nós vamos continuar errando. Mas eu não posso ser acusado de agir de má fé. É isso. Respeitar as autoridades é isso. Eu não estou fazendo por causa dele, porque o meu chefe é o melhor chefe que eu tenho no trabalho. Eu não estou fazendo porque aquele professor é o melhor professor que tem na escola. Eu estou fazendo porque é para o meu Deus. E porque eu preciso exercer uma boa cidadania aqui, para que eu pegue cidadãos desse povo aqui e transfira comigo para uma outra cidadania, que é uma cidadania celestial. Então é disso que nós estamos falando. Eu coloquei aqui um quadro com alguns versículos que falam sobre isso, sobre essa nossa dupla cidadania. Porque aqui nós vemos alguns textos bíblicos que falam que nós somos estrangeiros e forasteiros. Mas nós sabemos da nossa responsabilidade que nós temos com a cidadania aqui. Então, nós não somos apenas estrangeiros. Eu não posso viver aqui apenas como estrangeiro. Não, eu não devo satisfação aqui para esse pessoal aqui, porque eu não reconheço essa liderança. Não, não é assim. Nós temos que reconhecer a liderança. No livro de 1 Samuel, Davi estava sendo perseguido por Saul, o rei. E em uma oportunidade na caverna, ele teve a oportunidade de tirar a vida do rei, em legítima defesa. E ele não fez. Significa que ele concordava com o governo do reino? Não. Tanto é que Deus já tinha escolhido um outro rei, que era o próprio Davi. Não significa. Mas existia essa questão de respeito. E às vezes nós queremos usar como pretexto essa esperança escatológica de sermos estrangeiros aqui e possuímos uma outra cidadania para menosprezar ou ignorar as responsabilidades que eu tenho aqui nesse mundo. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Nós vemos aqui nos textos que estão aí, eu coloquei na íntegra, que não vamos ler, mas está na íntegra, para os irmãos lerem. Mas eu tenho que entender uma coisa, que essa cidadania que eu tenho aqui, ela fala muito da cidadania que nós teremos. Eu sou estrangeiro aqui, mas eu respeito o lugar onde eu estou. Cabe a nós, como cristão, esse amor. E o que vai fazer com que tenhamos esse testemunho cristão é viver uma vida aqui equilibrada entre uma coisa
e a outra. Também não posso falar, bom, eu tenho que cobrir com as responsabilidades aqui e esquecer que existe um reino eterno e celestial. E é sobre esse reino eterno e celestial que eu preciso ter esperança. Se eu não tiver esperança de um dia viver com Deus eternamente, dificilmente eu terei motivação para viver nesse mundo e fazer as coisas como precisam ser feitas aqui, porque é muito difícil. É muita injustiça, é muita desigualdade, é muita coisa para melhorar. Não é verdade? Mas o que Jesus diz em João capítulo 18, versículo 36? Ele diz, no momento que ele tinha para se defender, que Jesus tinha para se defender perante Pilatos das acusações, olha, que ele diz que você é rei dos judeus, né? E por isso você está sendo condenado aqui. Vai uma plaquinha aqui em 3 línguas para você, debochando, dizendo que você é rei dos judeus. E o que você tem a dizer a esse respeito? E ele responde, o meu reino não é daqui. Porque se o meu reino fosse daqui, eu faria para que os meus súditos impedissem com que eu fosse preso pelos judeus. O meu reino é um reino celestial. É isso que Jesus quis dizer. E o que Jesus fez aqui? Ele abriu mão do seu direito de se defender, para que isso não prejudicasse o reino celestial. E aí, como observação final, eu gostaria que os irmãos refletissem sobre essa realidade. Muitas vezes, para que o reino celestial ele não seja prejudicado, nós vamos precisar abrir mão de direitos aqui, sabe? Vamos precisar. Ah, mas não está certo, eu precisava. Mas de repente, para você viver em paz com aquela pessoa que não entende, que não tem uma visão espiritual, nós vamos precisar abrir mão de direitos que nós temos aqui, que, né, faz parte da nossa cidadania. Nós vamos abrir mão de valores a receber, de situações que nós teríamos o direito. E às vezes quando a gente pega e coloca isso diante de Deus, e nós vemos assim, o prejuízo que isso vai ter para o reino é maior do que o benefício em essa sensação de justiça que nós vamos ter. E muitas vezes precisaremos olhar para isso e fazer como Jesus, abrir mão do direito de se defender, em prol do reino celestial. Tá bom? Então, que possamos viver a nossa cidadania, seja ela esta aqui ou a celestial, digna do Evangelho de Jesus Cristo. E que o Senhor nos dê iluminação e sabedoria para lidarmos com os nossos conflitos éticos nesse sentido, e sabemos também o momento certo de abrir mão do nosso direito para que possamos mostrar que existe um reino superior e que lá não há justiça. Bom, que Deus nos abençoe.